Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h42, voltamos com o primeiro jornal desta segunda-feira. E hoje é dia de Mexa-se com Saúde. Está aqui Dr. Rodrigo Gibim. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Márcio. Bom dia, Ellen. Bom dia aos nossos ouvintes. Hoje um pouco rouco aqui. Também fui acometido por um dos vírus respiratórios que andam circulando com frequência aí pelo país, pelo nosso município. Mas firmes e fortes para discutir um tema relevante. Sem dúvida alguma. E o tema de hoje, né, é um tema interessante, né? Como utilizar a tecnologia na prática de esportes, doutor? Legal. Bom, nos últimos anos aumentou muito, né? Principalmente a disponibilidade de dispositivos vestíveis, né? Que é o wearables, né? Que é do inglês, né? E isso facilitou demais a monitorização, particularmente de critérios de performance, de risco de lesão, né, e de treinamento. Então, no alto rendimento, muito aplicável, para treinos planilhados, muito aplicável, para treinos individuais com a pessoa que se julga no autoconhecimento da interpretação dos dispositivos, cautelar, né? Então, hoje a gente vê que se atribui muita acurácia aos dispositivos e que os disponíveis no mercado em geral não têm essa real acurácia sem uma cointerpretação de alguém que tenha capacidade técnica para fazer a avaliação adequada dos dados. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte: embora a tecnologia seja muito bem-vinda, seja super adequada, ela não substitui a intervenção humana na interpretação dos dados e na condução dos dados de segurança. Que tá? bom, né? Exatamente. Então ela é um fator de agregação, né? Um fator de aumento de parâmetros disponíveis, um facilitador da agilidade de parâmetros, né? Porque eu consigo parâmetros em tempo real, particularmente fisiológicos, né? Frequência cardíaca, saturação de oxigênio, dosagem de lactato, né? E isso tudo pode me titular a intensidade do esforço durante o exercício, a fadigabilidade do atleta, né? O risco de lesão, e aí eventualmente aquela ideia, né, que a gente já falou, que acontece no futebol, às vezes a informação que vem do banco, puxa o freio aí que não vai dar bom, né? Então tira um pé um pouquinho, vai mais devagar que possivelmente você está no seu limiar de esforço, né, com propensão a se lesionar. E a torcida às vezes não entende isso, não, né? a torcida em O cara tá hipótese falando assim, nenhuma por que entende. que ele tirou o pé? Por que que ele diminuiu? Porque hoje em dia você tem um raio-x Exato. de tudo que o Já atleta chama pode o cara fazer. de mascarado, né? Exatamente. E assim, a ideia numa equipe de alto rendimento, seja de que modalidade for, mais frequentemente no futebol, mas seja no voleibol, no basquetebol, é que os jogadores eles têm uma certa uniformidade de performance ao longo do período competitivo, né? Eu não posso um cara destoar muito lá no começo, né, porque ele não vai aguentar o período competitivo todo em alto rendimento. Então a equipe ela tem que estar homogênea, né, com as pequenas, né, variações entre os atletas, mas ela tem que estar homogênea para não ter o risco de perder elementos importantes ao longo de todo o período competitivo, ao longo de todas as competições que tem para ser disputadas. E essa tecnologia, doutor, ela contribui, inclusive, né, a semana passada o Hulk, que joga com 38 anos, joga no Atlético Mineiro, ele é o atleta em atividade no mundo com o maior número de gols no mundo, 463 gols, atleta brasileiro, né, com o maior número de gols, inclusive, com 38 anos. Então, de repente, quando você percebe que um atleta com 38 anos, jogando ainda em grande forma, com alto rendimento, goleiros com 40, 41, 43, é que realmente mudou muita coisa. Com e certeza. A tecnologia tem um papel fundamental nisso. Né? Com certeza. A tecnologia é associada à aplicação, né, do retorno do conhecimento humano na individualização dos processos biológicos, né, aproveitando adequadamente esses parâmetros e retornando para o benefício individual do atleta, né? Entendi. Lembrando que tem as intervenções nutricionais, as intervenções, Claro. né, em reabilitação, né, que também
melhoraram muito, até você mesmo citou, reabilitação de cirurgia do joelho no início dos anos 80, como que é hoje em dia, né? Com a aparelhagem, enfim, todo um maquinário, toda uma ideia de retorno mais precoce ao esporte, né? É sempre aquela a ideia, né? Dois conceitos que resumem muito a medicina esportiva, na verdade a ciência do exercício, na ideia do rendimento esportivo, né? Que é a intervenção para maximizar a performance e minimizar a ausência. Se eu conseguir fazer isso, eu estou trabalhando eticamente, adequadamente, estou garantindo o rendimento da equipe, do atleta como um todo. Né? E isso para o paciente de consultório também. Né? Frente a qualquer intervenção que eu vá fazer, a ideia de não adianta eu só maximizar a performance. Vamos dar um exemplo aí. Por exemplo, né, as drogas emagrecedoras. Emagrecimento muito rápido. Não deixa de ser uma maximização de performance. Mas eu minimizo a ausência. Quer dizer, eu dou uma qualidade técnica para esse indivíduo conseguir manter o seu exercício físico, sua qualidade de treinamento, sua adesão à mudança ao estilo de vida. Né? Então, não é a política do resultado. É o resultado com a durabilidade, né? E a saúde estendida que garante, por exemplo, um atleta conseguir prolongar sua carreira fora dos parâmetros que a gente estava acostumado muito anteriormente, né? Falando de maneira não profissional, né, digamos assim, o atleta o diário ali, que faz a sua caminhada, pedala, enfim, faz o seu exercício físico, a sua prática de exercício físico diária ali por conta própria, muitas vezes. Você falou da interpretação dos resultados que um aparelho como esse dá, né? Por exemplo, a gente sabe que tem smartwatch com monitoramento cardíaco, de pressão e de saturação, enfim. Mas a pessoa que às vezes ela só está acostumada a ir na academia ou fazer a sua academia ou sua caminhada, alguma coisa assim. Não, eu preciso de um dispositivo desse para eu me automonitorar, mesmo sem essa informação de como interpretar isso da maneira correta. Por que se vendeu essa ideia de que você precisa de um aparelho para se autoconhecer até? Se o teu corpo está dando sinal, já não é o suficiente. Desculpa. Imagina. Bom, óbvio, tudo que implica em tecnologia, implica em conhecimento, em ciência, em estudo revertido, que precisa ser comercializado. Sim. Então, obviamente, tem um viés da indústria produtora dessa tecnologia que precisa de retorno e não vai vender só para o alto rendimento esportivo, enfim, ela precisa de massificação da tecnologia. Então, por isso que existe essa ideia de, digamos assim, pseudo-necessidade da monitorização. Eu acho super válido ter parâmetros, particularmente parâmetros comparativos, né? Principalmente quando no atleta amador aí, né? No atleta do dia a dia, principalmente quando tem a ideia de aumento de performance, né? Então a gente está preocupado em fazer uma prova de corrida ou a gente está preocupado com o pace da prova de corrida? Né? Porque aí eu consigo realmente, embora tenha ali as variações, as imprecisões dos dispositivos, né? Não tão, digamos assim, não tão de acurácia para a população em geral, mas eu tenho parâmetros comparativos que me subsidiam a melhor que nada. Ajudam. Ele ajuda, com certeza. Agora, o que eu vejo é que muitas pessoas acabam norteando a conduta, norteando os procedimentos por uma interpretação que ela faz daquele resultado. Então, o resultado existe para uma monitorização, sim, um autoconhecimento, mas ele tem que ser levado por um técnico que possa avaliar aquele resultado. Né? Então, eu preciso treinar na zona de treinamento X. Tá, mas quem te falou isso? Foi você que leu no Instagram? Ou foi um fisiologista do exercício, um treinador que fez o seu treino planilhado para estabelecer aquela zona de treinamento frente à frequência cardíaca, né? Existem grandes variações de acordo com temperatura, de acordo com diâmetro do punho, enfim, de precisões da monitorização da pressão arterial com esses dispositivos. Quer dizer, valores baixos, valores extremamente altos, não é para gerar alarde, é para gerar destino correto dessa informação. Olha,
Eu tenho um dispositivo de monitorização e eu percebo que eu tenho alterações da pressão arterial durante o esforço. Isso vai ser levado para o médico e o médico vai fazer a investigação de uma maneira mais adequada, com um monitor, um mapa 24 horas, enfim, com que ele achar, com que ele julgar necessário para validar aquela possível alteração fisiológica detectada, né? Então, eu acho que o grande erro é o erro da autossuficiência, né? Dessa impressão da autossuficiência que às vezes esses dispositivos podem dar. Então, por exemplo, eu vejo muito intervenções nutricionais frustras, que o sujeito abdica da intervenção de passar com o nutricionista, porque ele fez, bom, minha meta de caloria, eu gastei tanto de caloria, para eu ter um superávit calórico ali, eu preciso comer mais do que aquele tanto de caloria, ele bota num outro aplicativo de dieta para calcular os macronutrientes e acha que aquilo está sendo feito, né? Negligenciando todo o conteúdo formativo do nutricionista, particularmente com os vieses da nutrição esportiva, que tem toda uma intervenção específica de acordo com a modalidade, de acordo com a intensidade do treinamento, de acordo com as atividades de vida diária do indivíduo, né? Então, não dá para se basear no seu gasto energético frente ali o que o dispositivo dá, frente à contagem de passos e frente a um achismo de que você vai conseguir contemplar com vários aplicativos uma conduta que um profissional que tem uma graduação, uma pós-graduação, uma especialização poderia te dar como um feedback. E mesmo o risco, né, de, por exemplo, um aplicativo desse que monitora quantidade de passos, como você mencionou, a distância, às vezes a pessoa quer se superar cada dia mais e negligenciando justamente a sua potência para isso, né? Eu acho interessante, sabe o que, doutor? Desculpa até te interromper. Eu acho assim, as pessoas deveriam fazer o caminho inverso. Procure um nutricionista, marque lá uma consulta, um fisiologista, um médico do esporte, um cardiologista e tudo mais, e veja como você realmente está. Depois você pode usufruir da tecnologia que é bem-vinda, mas por trás da tecnologia existem profissionais que estudaram anos a fio e chegaram a esse nível. Isso, né? Essa é a ideia, por isso que a tecnologia é bem-vinda como adição de parâmetros, como uma monitorização, como critérios de segurança a mais, mas não substitui em hipótese nenhuma a intervenção, né, ou a retaguarda do profissional que vai poder fazer uma análise adequada desses dados. Isso é fundamental, né? Que as pessoas tenham consciência disso, né? Primeiro procure, é bonito, hoje eu tenho aqui um aparelho que mede a minha pressão arterial, que sabe do meu pace, que sabe tudo, mas de repente não confie só nele. Exato. Saiba antes como, primeiro se conheça. Exato. Para depois você partir para outra, né? Eu acho isso fundamental. E as pessoas às vezes estão motivadas por isso. Às vezes pensa-se entre aspas, na falsa economia. Eu vou gastar R$1.000 aqui num relógio que eu vou gastar uma vez só e eu vou ter aquele para me monitorar. Agora, se eu ficar indo no médico, em 2, 3 médicos, eu vou gastar R$1.500 por mês. Isso. Geralmente é esse mais ou conceito. menos isso, né? É essa simplificação e esse é o digamos assim, é o receio da acessibilidade da tecnologia, né? Parece que tudo é muito resolutivo pelo próprio indivíduo, fácil, tá ali. É fácil, tá ali, o dado tá ali, treina mais ou menos assim, aí pega uma informação ali, outra ali, junta tudo e consegue, não, agora eu tô tranquilo, agora eu vou conseguir meus objetivos. E não é bem por aí, né? Se fosse assim, a gente não tinha, é o que eu sempre brinco, a gente não tinha equipe multidisciplinar no esporte de alto rendimento. Cada atleta ia se monitorizar, ou tinha um profissional só lá que olhasse todos os parâmetros, passava tudo, resolvia todo o problema de todo atleta e barateava todo o custo do clube, né? A gente vê, por exemplo, futebol brasileiro, todo mundo devendo milhões, bilhões aí, e não se poupa em gastos com as equipes de saúde no alto rendimento esportivo, né? Vide os times que estão sempre na elite, né? Tem intervenções muito específicas, tem equipes de muita qualidade, inclusive com equipes permanentes, né? Em saúde. São Paulo, Palmeiras, não rodizia, pode mudar. Flamengo, pode mudar a comissão técnica, mas um grosseiro da equipe de saúde sempre vai estar lá como base estrutural, né, do clube.
Ninguém mexe naquilo lá, né? Quer dizer, é algo focado em investimento. Então, a tecnologia existe, a tecnologia é aplicada, mas ela é lida com qualidade e retornada para o rendimento esportivo frente a uma análise elaborada do conhecimento profissional. Doutor Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. Melhoras aí, e até a semana que vem. Todo mundo ruim de saúde. Semana que vem prometo estar já 100%. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.